bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem, em nome de Jesus. Então, gente, por que eu trouxe esse vídeo aqui, queridos? Se é certo ou se é errado a gente pedir a Deus para ser usado. Certa vez, eu vi duas pastoras que eu gosto bastante comentando a respeito desse mesmo assunto, só que em pontos de vistas completamente diferentes. São pastoras meio famosinhas aí no mundo cristão, né? Mas eu não vou citar o nome não, tá bom? Eu sempre tô acompanhando elas, vendo cultos, sigo no Instagram. E eu achei muito interessante porque as duas são muito usadas, sabe? Por Deus. Porém, as duas têm posicionamentos completamente diferentes a respeito desse assunto. Uma acredita que é correto você ser pedido para ser usado por Deus e você realmente tem que pedir muito e buscar isso, buscar ser usado por Deus, se colocar, né, à disposição. Já a outra acredita que não é correto você pedir para ser usado por Deus, não é normal, porque ministério é difícil, enfim, pelos motivos lá que ela acha que é. Então, gente, como eu gosto muito das duas, eu fiquei pensando, ué, quem que tá certa, afinal? Eu fiquei pensando, sempre tudo que as duas falam é parecido, elas têm, né, princípios parecidos, são mulheres que pregam à luz da Bíblia, falam tudo ali à luz da Bíblia. Porém, dentro desse assunto específico, primeira vez assim que eu vi uma certa meio que discordância. Então, como o meu ponto de vista em relação a esse assunto, meu posicionamento é parecido com o de uma delas, eu resolvi trazer esse assunto aqui. Porque essa pode ser sua dúvida, esse também pode ser seu questionamento. Possa ser que você até queira ser usado por Deus, mas você tem um certo pé atrás porque já escutou de alguém que não é correto. Ou você tem medo, até tem receio de ser usado por Deus, mas você escuta que você tem que pedir sim para ser usado, você tem que buscar sim ser usado. Então eu disse, vou trazer isso no canal. E a gente vai discorrer sobre esse assunto hoje à luz da Bíblia. Vamos lá. Então, e aí? Peço ou não peço para Deus me usar? Desejo ou não desejo ser usado? Me jogo de cabeça? Fico na minha? O que eu faço afinal? Gente, lembrando que o intuito desse vídeo é te ajudar de alguma forma à luz da Bíblia, se você tem essa dúvida aí. Tá bom? Se você pensa diferente ou alguma coisa do tipo, amém também, Deus te abençoe. Vou falar igual o apóstolo Paulo disse, né? O Senhor te esclarecerá o mais. Então vamos para a Bíblia. Isaías 6, versículo 8, diz assim: Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu acho engraçado que Deus pergunta, já sabendo a resposta, né? Ele já sabe. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Deus perguntando para Isaías, né? Quem eu enviarei para falar com aquele povo? Né? Quem que vai exortar? Quem que vai ser minha boca ali naquele lugar? Então Isaías respondeu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então vejam que não foi Deus que foi até Isaías e disse: Isaías, eu quero que você vá em tal lugar, fale tal coisa. Como já vimos na Bíblia Deus fazendo isso, né? Deus não, Deus deixou ele meio que à vontade. Ai, quem será que eu mando? Ele, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu acredito que ele falou com essa empolgação, né, gente? Porque foi um homem muito usado por Deus. O livro que ele escreveu tem mais de 60 e tantos capítulos, então ele estava muito empolgado para servir ao Senhor. Mas vamos aqui, continuando. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 9, diz assim: Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que eu posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? E então respondeu Eliseu: Faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Eliseu aqui estava pedindo não só a unção que tinha em Elias, mas como ele pediu para ser o principal, para se apropriar daquela unção. Ele pediu unção dobrada. Ele queria o dobro daquilo que Elias tinha. Elias foi um profeta muito usado pelo Senhor. E Eliseu, que também seria profeta logo em seguida, ele pediu
para ser o principal herdeiro de toda aquela unção que Elias tinha. Ele queria a unção dobrada. Se Elias foi muito usado, ele queria ser muito usado o dobro. E tem outras passagens também, gente, como por exemplo no livro de Neemias capítulo 1, versículo 11, aonde Neemias vai orar para poder voltar para sua cidade, para Jerusalém, e ser usado por Deus para reconstruir aquela cidade. Ninguém chamou Neemias e falou, olha, você tem que ir, não. Ele mesmo viu as condições que estava Jerusalém e disse, eu vou ter que ir para lá, eu quero ir, eu quero ser usado. Ele não perguntou para ninguém, em momento nenhum, ele disse, não, eu quero ser usado para poder reconstruir aquela cidade. Então, por que eu tô trazendo eles aqui? Os profetas, Neemias, porque, gente, todos esses homens aqui que eu citei, e ainda tem muito mais na Bíblia, todos eles foram homens tremendamente usados por Deus, e todos eles tinham algo em comum. Eles pediram para serem usados, eles se colocaram à disposição, eles tinham sede de fazer a obra de Deus, sede de servir a Deus. Então é o que o texto bíblico está mostrando. E assim, gente, a Bíblia fala que Deus, ele vê o coração do homem. Deus, ele examina o coração do homem. E ele fala que nós só não recebemos aquilo que nós pedimos quando as nossas motivações estão erradas, quando nossas motivações são desalinhadas com o propósito dele, quando são pedidos egoístas. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso tudo nos inclina muito a crer, a acreditar piamente de que não há nenhum problema em pedir a Deus para ser usado. Se seu coração estiver alinhado com os céus, se seu coração estiver posicionado no lugar correto, se as motivações do seu coração não forem motivações erradas dentro de você. E quais são as motivações erradas? Eu vou citar aqui coisas bem na prática, como por exemplo, querer ser usado não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Querer ser usado para aparecer e não para mostrar Jesus. Querer ser usado por vaidade naquilo enquanto está sendo usado, por vaidade, por orgulho ali. Querer ser usado pelas suas necessidades e não pelo propósito. Necessidade de aparecer, necessidade de se sentir reconhecido, necessidade de se sentir honrado, de se achar que é alguma coisa, mesmo não sendo, porque a gente sabe que quem faz é Deus. Então o problema não está em querer ser usado. Eu até penso que Deus ama quando nos colocamos à sua disposição. Porque a própria Bíblia diz, né, que o trabalho é grande, a obra é grande, mas os trabalhadores é que são poucos. Tem muita gente correndo da obra de Deus, correndo dos propósitos do Senhor, correndo do chamado. Infelizmente, então eu acredito que Deus se agrada quando nós dizemos, eis-me aqui para Ele. Eu acredito que o problema está no motivo pelo que você quer tanto, por que você quer tanto. Entende? E o problema também que pode vir depois é, e o que você vai fazer com aquilo depois que aquilo estiver em suas mãos? Porque pelas histórias da Bíblia que a gente vê, né, da maioria das pessoas, dessas pessoas que pediram a Deus para serem usadas e foram, é visível que elas não queriam aparecer, elas não queriam se exibir, elas unicamente queriam se colocar à disposição de Deus e servir o seu povo. Elas queriam dar o melhor para Deus, com todas as suas forças, e deram. Então, se fosse aqui hoje, né, no mundo que a gente vive hoje, eu diria que essas pessoas, elas não queriam posição, elas não queriam títulos, elas não queriam microfone, elas não queriam lugares de honra, lugares reservados para sentar ali na frente, elas não queriam fazer do púlpito um palco, elas não queriam fazer a obra de Deus na rua para tirar foto e dizer que faz. Essas pessoas não queriam nada disso. Elas queriam unicamente servir a Deus e dizer para Deus que Deus podia contar com eles. Essas pessoas queriam realmente diminuir para que o Senhor aparecesse e fizesse o que ele precisava fazer. Coisas grandes pelo seu povo através da vida dessas pessoas. Elas não estavam olhando para si mesmas, mas estavam olhando para Deus e para o propósito.
Então, esses foram aí os casos das pessoas que pediram para ser usadas. Mas agora, dentro do ponto de vista, né, da outra pastora lá que eu citei, e que pode ser uma dúvida também sua, eu quero trazer aqui agora as pessoas que não pediram a Deus para serem usadas, mas mesmo assim foram usadas tremendamente, poderosamente. Jeremias 1,4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta às nações. Isso aqui é Deus falando com Jeremias. E Deus não perguntou a Jeremias em nenhum momento: Jeremias, você quer ser profeta? Jeremias, você está à disposição? Jeremias também não foi em nenhum momento a Deus, dizendo: Deus, eu quero ser profeta. Deus me usa, Deus pode me usar, eis-me aqui. Não, a gente não vai ver nada disso. A gente vai ver Deus simplesmente dizendo: olha, eu te separei antes de você nascer, entendeu? Você vai ser profeta e ponto, acabou. Eu amo Deus, sério, na moral. Deus é uma viagem, viu, Deus? Te amo, lindo. Deus, tipo assim, e aí, Jeremias, tudo bem, meu filho? Como é que tá, então? Você vai ser meu profeta, viu? Ó, inclusive, vai lá logo, não sei aonde, fale isso. Tá, parei. No primeiro livro de Samuel também, capítulo 16, vai dizer que um belo dia de sol, do nada, Deus falou pra Samuel: Samuel, vai lá em Belém, escolhe o filho de Jessé. Pra quê, Senhor? Pra ser ungido rei. E aí vai Samuel lá pra Belém. Quando chega lá, Deus quer ungir Davi. Detalhe, gente, Davi estava trabalhando, pastoreando lá as ovelhinhas do seu pai. E aí Samuel: oi, Davi, tudo bem, então. É que o Senhor mandou te ungir aqui, tá bom? Baixa a cabeça, toma aqui, óleo em você. E de repente, do nada, pronto, já Davi tava lá, ungido rei. José, a mesma coisa, gente. José do Egito, o bichinho passou por várias situações também, mas em momento nenhum ele pediu nada pra Deus, não pediu pra ser usado, nem sonhava. Aliás, ele sonhava porque Deus deu sonho pra ele. Mas ele não pediu em nenhum momento. E foi assim também com José, foi assim com Jonas, que inclusive chegou até a fugir do chamado, mas acabou cumprindo, mas não pediu a Deus para ser usado e foi tremendamente. Os discípulos de Jesus, a mesma coisa também. Nenhum deles chegou atrás de Jesus e disse: Jesus, me use, faz de mim um discípulo, um apóstolo seu, eu quero curar, eu quero pintar e bordar. Não, nada disso. Jesus simplesmente chegou em um por um e disse: ei, você, venha, siga-me. Então, esses são os casos das pessoas que não pediram para ser usadas, e tem mais também na Bíblia, mas não vou citar tudo pra gente não ficar aqui até amanhã. E nenhum deles pediram, gente, para ser usado, e foram tremendamente usados por Deus. E sabe o que é lindo, assim, que inclusive confirma aquilo que eu falei na instante sobre Deus examinar os corações? É que Deus fala a respeito de Davi, um homem que não pediu para ser usado, não pediu a unção que tinha. Mas um belo dia Deus fala: eu achei em Davi algo. E Deus não fala: eu achei em Davi talentos, eu achei em Davi beleza, eu achei em Davi habilidades, eu achei alguma coisa extraordinária em Davi, não. Deus fala: eu achei em Davi um coração segundo o meu coração. Deus se agradou do coração de Davi. Deus não olhou o que ele tinha na mão, o que ele podia fazer, o que ele queria, não. Deus olhou o coração dele e disse: achei o coração aqui que me agradou, que eu queria achar. Então, gente, isso fica pra gente muito claro mesmo, que Deus usa quem pede, Deus usa quem não pede, e não há problema nenhum com isso, exceto uma coisinha: aonde está o coração de ambas essas pessoas, os que estão pedindo para ser usado e os que não estão pedindo, aonde está o coração delas? É para isso que a Bíblia nos mostra que Deus olha. E assim, gente, eu até entendo de verdade essa pastora que falou que ela não acha correto pedir para ser usado por Deus, e que se a pessoa tá pedindo é porque alguma coisa tem aí e tal. Eu entendo o que ela falou, porque realmente, infelizmente, hoje isso tem se tornado muito perigoso. Nós vemos pessoas que acabam até indo no momento errado, na hora errada,
às vezes fazendo até o que Deus nem mandou fazer, só porque quer, se sentir usado. Pessoas que até estão em posições grandes, mas estão ali com motivações erradas. Pediram para ser usadas, chegaram ali, mas o coração inclinou para o lado errado. Então, infelizmente, isso hoje em dia tá muito perigoso. Pessoas querendo a glória para si, pessoas ferindo até o corpo de Cristo dentro da igreja, pessoas ferindo membros da igreja por conta das motivações que estão erradas em estarem ali naquelas posições. Pessoas que pediram tanto para serem usadas e hoje estão sendo usadas dessa maneira, se deixando serem usadas pelo inimigo e não por Deus. Então isso tem causado assim uma série de problemas que nós estamos vendo hoje, infelizmente. Então eu entendo o porquê que essa pastora falou isso e concordo em partes. Então, queridos, fica aí a minha resposta, que eu nem sei se você perguntou, mas eu vim aqui e falei mesmo assim, trouxe aqui. E com isso já fica de brinde a autoanálise. Você, por exemplo, que está assistindo, que é uma das pessoas que pedem tanto para serem usados por Deus. Você não vê a hora de estar cumprindo as promessas que Deus te fez, você não vê a hora de estar desenvolvendo seu chamado, você não vê a hora de Deus levantar seu ministério. Se faça essa perguntinha básica. Tá, mas por que eu quero tanto? Pra quê? Por que eu tô querendo tanto isso? Pro meu benefício, entre aspas, porque chamado nunca será para o nosso benefício. É sempre para servir aos outros, mas infelizmente tem gente que entende que é para benefício de si mesmo. Então você pode se perguntar, para meu benefício, para o meu bem-querer, ou é porque eu amo a Deus, quero servi-lo com tudo que eu tenho, porque eu amo vidas, eu amo almas, eu quero ser usado para edificar pessoas, para ajudar, porque eu quero provar para todo mundo que a minha vitória hoje tem sabor de mel. Por quê? Por quê? Sério, se faça essa perguntinha. Só você e Deus. Seja sincero, não adianta mascarar, porque Deus já viu o seu íntimo, Deus conhece, tá bom? O seu interior, mais do que você mesmo, inclusive, tá bom? E se a sua motivação estiver no lugar errado, porque é normal da nossa carne, a nossa carne quer tudo errado, quer tudo que não presta. E se você sente que você tá dessa maneira, você pode, querido, você pode, querida, se arrepender agora mesmo e pedir ao Senhor que realinhe, que reposicione o seu coração no lugar correto, que alinhe o seu coração com o dele. Você pode pedir a ajuda do Espírito Santo para isso. Nós somos falhos mesmo, nós somos pecadores, é normal. Porém, Deus pode te usar poderosamente. Mas, se você já tiver posicionado direitinho no lugar que Deus quer, se você estiver alinhado aí com os propósitos do Senhor, estiver alinhado com o coração de Deus direitinho, cuide, viu? Cuide, vigie, mantenha firme e aguarde, porque grandiosas coisas Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você lembrou de alguém enquanto você assistiu esse vídeo, você já sabe, manda esse vídeo para essa pessoa, seja um canal de Deus, tá certo? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e fique com Deus.